10h34, estamos de volta aqui com o Manhã Bandeirantes e nós vamos conversar agora com a Tenente Olívia, do Corpo de Bombeiros. Tenente Olívia Perrone, que está aqui conosco, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, para falar sobre um incêndio que acontece neste momento na Marginal, ali no acesso já à Avenida Presidente Castelo Branco. Tudo bem com a senhora, Tenente? Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Bandeirantes. Bom dia, obrigado pelo espaço. Em torno das 8h40 da manhã, a gente foi solicitado para um incêndio, né? Inicialmente aí caiu para nós como um incêndio em comunidade e posteriormente ele verificou-se que na verdade trata-se de um depósito de recicláveis que é lado a lado ali com a comunidade. Então, os dois casos são graves, né? Tanto por ser um local de residência precária, que é um local que tem muita carga de incêndio, como também material reciclável. Vamos dizer assim, une duas coisas que é muito perigoso, pega fogo muito fácil, é um fogo que se alastra facilmente e toma grandes proporções em poucos minutos. Então, o Corpo de Bombeiros, no momento, a gente conta com 11 viaturas no local, em torno de 40 bombeiros trabalhando ali ininterruptamente. Temos a informação que, a princípio, pelo menos 5 barracos foram atingidos pelas chamas, porém não temos vítimas no local. Os trabalhos continuam, o incêndio ainda não foi extinto e provavelmente aí um trabalho que vai durar pelo menos até o final do dia. Até o final do dia, então, a gente está falando de um incêndio de grandíssima proporção. Sim, todas as vezes, a maioria das vezes, né, que pega fogo em local com reciclável ou incêndio de comunidade, são incêndios longos, porque tem muita carga de incêndio, muita madeira, muito plástico, muito tecido, e isso realmente praticamente uma fogueira, né? É um incêndio muito extenso que se alastra facilmente e 99% das vezes é de grande proporção, porque realmente é um material absurdamente inflamável, que demanda muita água para ser extinto e muito trabalho aí do Corpo de Bombeiros. A gente fala muito sobre cor da fumaça, né, nos incêndios. Eu lembro que a senhora conversou com a gente até quando tivemos um incêndio ali na região da 25, no Brás, na verdade. E nesse caso, as imagens que a gente consegue observar mostram também uma fumaça mais escura e bastante densa. É causada pelo material reciclável, isso que a senhora estava explicando? Isso, quando a gente tem uma fumaça preta bastante densa, porque ainda tem bastante material queimando em combustão com chamas, né? Conforme o incêndio ele vai sendo extinto, a gente vai resfriando esse local e extinguindo as chamas, essa fumaça ela vai ficando menos densa, ela vai perdendo a velocidade e ficando mais branca, porque vai se misturando com vapor de água. Então, no ponto alto do incêndio, vamos dizer assim, eu vou ter uma fumaça muito preta, muito densa, né? Formando aquelas nuvens, aqueles bolsões de fumaça, muito carregada, muito pesada de fuligem. Essa é a característica de quando o incêndio está no seu auge, vamos dizer assim, com muita chama, muito material queimando. Conforme o tempo vai passando, a gente vai resfriando esse incêndio, essa fumaça ela vai subindo com menos velocidade, ela vai perdendo potência, vai ficando mais aerada, menos densa, e também por conta do vapor de água, ela vai ficando mais branca. Então, mesmo após o incêndio, depois das chamas extintas, vai sair muita fumaça aí, muita fumacinha do local em rescaldo, né? Porque realmente é um material quente que mesmo sem chama continua produzindo um pouquinho de vapor de água e acaba saindo essa fumacinha. Então a gente consegue acompanhar aí a evolução do incêndio. Ô, Tenente, bom dia. Aqui é o Danilo. É só para confirmar, vítimas, feridos, não é? A gente já tem essa confirmação? Já tem a posição agora ou ainda não? Por enquanto, a gente não tem informação de vítimas. A informação que temos até o momento, né, ninguém deu queixa de vítimas ou desaparecidos. No entanto, no decorrer da ocorrência, eventualmente, pode ser que alguma pessoa que estava ali próximo pode ter aspirado um pouco de fumaça, sofrido leves queimaduras, e depois vai se apresentar aí ao Corpo de Bombeiros. Mas até o momento, não temos informação, não temos registro de vítima, provavelmente continuaremos assim até o final da ocorrência. A senhora disse que a ocorrência deve ir até, no mínimo, o fim do dia de hoje. Quais são os próximos passos? O primeiro é acabar com o fogo, né? E depois disso? Depois disso, a gente faz o que a gente chama de rescaldo. Quando esse material ele termina de queimar, principalmente material reciclável, madeira, por baixo dessa camada superficial do incêndio, embaixo a gente ainda tem material que está numa temperatura muito alta e pode ser que tenha uma reignição ou que tenha algumas brasas escondidas embaixo desse material resfriado. Então você imagina, muito material reciclável queimando, vira aquele mar, né, de material queimado. Embaixo pode ser que eu tenha brasa, pode ser que eu tenha materiais combustíveis ali
que estão a ponto de entrar em ignição novamente. Então a gente tem que revirar esse material e pôr, né, tudo que está por baixo dessa primeira camada queimada, e pôr ali ao ambiente, resfriar através de água, por exemplo, ou mesmo revirando manualmente, para que esse material ele resfrie em seu interior e não tenha uma reignição. Ou se tiver alguma brasa escondida ali no meio daqueles montes já queimados, a gente consegue extinguir também e evitar que esse incêndio se reinicie. E mesmo que ter uma reignição após o rescaldo, ele não toma a mesma proporção do incêndio inicial, mas a gente pretende sempre evitar que novas chamas comecem. Corpo de Bombeiros trabalha com alguma hipótese ou teoria do que pode ter começado o incêndio? Por enquanto, a gente não tem essa informação. É difícil saber, quando o incêndio toma grandes proporções, é difícil a gente analisar exatamente um foco ou o que pode ter acontecido. Acho que acredito que através depois de relatos aí dos moradores, dos trabalhadores do local, a Polícia Civil aí vai poder ter uma noção, ou pelo menos ter um início de investigação do que possa ter iniciado o incêndio. Tenente Olívia Perrone, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Qualquer novidade em relação a esse incêndio, a senhora volta aqui, microfone aberto na Rádio Bandeirantes. Obrigado. Muito obrigada pelo espaço. Bom trabalho para vocês. Um abraço. Obrigado.